Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o futebol brasileiro. Eu sou o Caio e esse é o 11 da terceira rodada do Brasileirão 2026. Deixa o seu like, se inscreve no canal porque é aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Goleiro. O nosso goleiro é Hugo Souza, do Corinthians. Contra o Red Bull Bragantino lá em Itaquera, o Timão venceu por 2-0. O Hugo nem foi tão exigido assim, mas quando foi, ele representou. 4 defesas totais para ele no jogo e a mais importante foi a defesa do pênalti cobrado pelo Pita quando o jogo ainda estava 1-0. Nessa rodada, a gente teve outros goleiros que defenderam pênalti, como o Everton, do Grêmio, e o Rossi, do Flamengo. Mas o Hugo venceu o jogo e ainda não foi vazado na partida. Zagueiros. Ainda falando desse jogo, vamos falar do responsável por abrir o placar, Gabriel Paulista, do Corinthians. Depois do escanteio cobrado pelo Garro, o camisa 3 subiu no bololô e desviou a bola para dentro do gol. Fora que ele teve mais de 8 contribuições defensivas no jogo. E ao lado dele, outro zagueiro artilheiro, Gustavo Gomes, do Palmeiras. Depois do escanteio cobrado pelo Andréas Pereira, o paraguaio subiu mais que todo mundo e abriu o placar para o Verdão contra o Internacional em pleno Beira-Rio. Fora que ao todo ele teve 16 contribuições defensivas, com 9 cortes e 5 chutes bloqueados. Laterais. E adivinha, os nossos laterais também são artilheiros. Pela esquerda, Luciano Juba, do Bahia. Contra o Vasco da Gama em São Januário, o camisa 46 fez um golaço depois da jogada ensaiada na cobrança de escanteio do Everton Ribeiro. E detalhe é que na coletiva, o técnico Rogério Ceni comentou que essa até é uma jogada que já foi treinada, mas que a iniciativa de fazer naquele momento partiu dos próprios jogadores. Treino mais improvisação. E falando em improvisação, temos um improvisado na direita, Matheus Bidu, do Corinthians. Além dele ter criado muito escapando pela ala esquerda, ele foi recompensado estando no lugar certo para fazer 2-0 para o Timão. Depois da bela jogada e do chute do Yuri Alberto, a bola sobrou para ele e ele num chute cruzado venceu o goleiro Cleiton. Além disso, ele teve 10 duelos ganhos e 12 bolas recuperadas para o time de Itaquera. Meio campo. Nosso meio campo começa pelo motorzinho tricolor Marcos Antônio, do São Paulo. O que eu vou falar não é novidade. Ele é o dono do meio-campo do São Paulo. E é a partir dele que o tricolor consegue articular suas jogadas. Ele não fez gol, ele não deu assistência, mas foi por conta dele, por exemplo, que foi originado o pênalti para o primeiro gol do São Paulo no jogo. Um baita passe para o Danielzinho, que foi derrubado pelo Everton, do Grêmio. E era para ele ter tido uma assistência no jogo, se o Tapia tivesse dado só um Tapia na bola. Junto a ele, temos Andréas Pereira, do Palmeiras. Mais uma rodada em que o camisa 8 aparece aqui e não tem jeito. Na vitória do Palmeiras por 3-1 lá no Beira-Rio contra o Internacional, ele deu assistência para o primeiro gol do Gustavo Gomes no escanteio e ainda fechou a conta para o Verdão depois da boa jogada do Luigi e do Lucas Evangelista. Com a vitória, o Palmeiras assume a liderança do campeonato com 7 pontos, os mesmos 7 pontos que São Paulo, Bahia e Fluminense. Falando em Fluminense, fechando o nosso meio-campo, Lúcio Acosta, do tricolor carioca. No clássico vovô, o segundo do ano, mais uma vez deu flusão. E o autor do gol, ou melhor, do golaço, foi Lúcio Acosta. Depois da tentativa do Martinelli, o goleiro Neto deu rebote. E o Lúcio Acosta simplesmente deu um chapéuzinho no Neto caído e de cabeça fez o gol da vitória no clássico. Pelo golaço absurdo que decidiu o clássico, Lúcio Acosta é o MVP da terceira rodada do Brasileirão. Segue a invencibilidade do Flu no Maracanã. São 15 jogos e 15 vitórias. Atacantes. Os nossos 2 pontas são do Coritiba. Pela esquerda, Breno Lopes. O atacante do Coxa foi o responsável por abrir o placar lá na Arena Condá contra a Chapecoense, depois de uma jogadaça do nosso ponta-direita, Lucas Ronier, do Coritiba.
Ele bagunçou a zaga e deixou bonito pro Breno Lopes, na calma, abrir o placar. A Chape empatou, mas o Breno Lopes, oportunista, estava no lugar certo e fez 2-1 pro Coxa. O Pedro Rocha, ex-Remo, fez o 3-1 depois de mais uma assistência do nosso ponta Lucas Ronier. Mas a Chapecoense foi valente e buscou empate com Eduardo Doma e depois com o Rubens Tadeu nos acréscimos. E na centroavância, Givanildo, o incrível Hulk do Atlético Mineiro. Contra o Remo, lá na Arena MRV, o Hulk aproveitou a falha da zaga e fuzilou o goleiro Marcelo Rangel para abrir o placar. Depois do Remo empatar, o Hulk ainda cobrou a falta na cabeça do Juan Tressoldi para fazer 2-1 pro Galo. Amigos, o Remo virou esse jogo com um gol, ou melhor, com um golaço do Pikachu e depois com o Aleph Manga. Mas o Dudu salvou o Galo da derrota e deixou tudo igual em 3-3 em Minas. E o técnico Sampaoli ficou sem emprego logo nas vésperas do Carnaval. Menções honrosas. Primeiro, Everton Cebolinha, do Flamengo. Buscando mais minutos e mais espaço no time do Flamengo, o Everton Cebolinha foi o responsável pela assistência pro golaço do Pulgar para fazer 1-0 contra o Vitória no Barradão. E depois, ele ainda deixou o dele depois de um baita lançamento do Léo Ortiz. Um gol e uma assistência para ele na primeira vitória do Mengão no Brasileirão. E fechamos com Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense. Nos acréscimos, ele foi o responsável por fazer o gol da vitória do CAP contra o Santos lá na Arena da Baixada. Depois do bom passe do Esquivel, a zaga do Santos abriu inteira e o Viveiros só se infiltrou e tocou para fazer o gol da vitória do Furacão. Por conta do jogo adiado contra o Corinthians na segunda rodada, o CAP é o único time 100%, com 2 jogos e 2 vitórias, porém com um jogo a menos. Esses foram os 11 da terceira rodada do Brasileirão 2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e se você acha que faltou alguém, comenta aqui embaixo. Aproveita e segue a gente também nas redes sociais. É só procurar @11 da rodada, tudo junto e por extenso. O Brasileirão volta só no dia 25 por conta dos estaduais, mas a gente se vê lá. Confira aí os jogos da quarta rodada. Tamo junto! E até logo!